Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, fazendo uma análise da AES Brasil com relação aos seus resultados do ano de 2021, que teve um decréscimo de 39% no seu lucro líquido quando comparado com o exercício de 2020. Vamos fazer um adendo também para falar do projeto AES Brasil para você que é investidor da AES Brasil ou que pretende ingressar como investidor da AES Brasil, principalmente porque na questão projeto nós vamos fazer um paralelo com o follow-on que ocorreu no exercício de 2021, que diluiu acionistas, mas que muitos players sinalizaram a empresa como um bom projeto, justamente levando com que acionistas diluídos acabassem repondo suas posições, justamente por ingressar na oferta prioritária feita pela companhia. Será que o projeto é realmente bom? Será que foi um bom negócio ter aumentado suas posições lá atrás, quando a ação foi vendida no follow-on a R$12 e depois ela chegou a R$12,40, onde vários entenderam que este era um bom negócio para ser feito no projeto da companhia? Nós vamos dissecar isso, mas para isso você precisa ficar até o final do vídeo para entender justamente essa questão que foi levantada pela companhia. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere sua inscrição. Ao final do vídeo, se entender pelo seu like é muito importante. O contrário também nos ajuda a orientar o conteúdo do canal. Faça seu comentário, sua pergunta, para que a gente possa conduzir adequadamente o conteúdo que aqui é postado. E aperte o sininho para receber novos vídeos assim que eu os tiver colocado no canal. Para o nosso vídeo de hoje, nós faremos uso das demonstrações financeiras padronizadas da companhia, das demonstrações contábeis individuais e consolidadas para o fechamento do exercício passado, do release de resultados do trimestre que passou, mas principalmente da teleconferência de resultados que foi apresentada no dia de hoje e que eu trago para vocês, e por isso que eu não fiz com base nos resultados apresentados ao fechamento do pregão. Preferi ouvir o que a companhia tinha a dizer em função da sua teleconferência, e aqui tem duas revelações muito importantes, por isso eu peço que você que é investidor, que pretende investir na companhia, que siga até o final desse vídeo. Como destaques, a companhia trouxe a assinatura de 893 megabytes, depois nós vamos mostrar como é que isso aí se deu, justamente nesses PPAs, que são os contratos de compra dessa energia elétrica. Além disso, houve a energização da subestação e linha de transmissão de Tucano e também essa injeção de capital de 1,9 bilhões, onde aqui está recursos advindos daquele follow-on que eu expliquei que aconteceu ano passado, de 1,1 bilhões. Como destaque também já anunciado durante o quarto trimestre de 2021, também dessa contratação, desse contrato de fornecimento de energia, justamente com dois destaques aqui no caso. O fornecimento de 150 megabytes a partir do ano de 2024, por 15 anos, cuja operacionalidade vai vir aqui, tanto de recurso hídrico ou algum outro greenfield. E esse vai ser o primeiro PPA, precificado em dólar. O fornecimento também aqui de 40 megabytes, aqui já é uma parceria antiga, AES Brasil e Unipar, veja que ele é do complexo de Tucanos, com uma duração de 20 anos e também com desenvolvimento aqui do complexo de Cajuína. Só para eu corrigir aqui, na realidade, ele é do complexo de Cajuína, reforçando uma parceria antiga que já tinha sido estabelecida aqui com o complexo de Tucano. E ainda olhando do ponto de vista de projetos, que é justamente a gente vai dar um foco específico sobre projetos, como eu falei lá no início dessa apresentação, 893 megabytes, com contratos de fornecimento de energia de longo prazo, que são esses PPAs aqui. Você pode observar que você vai ter fornecimento a partir de janeiro de 2023, então de janeiro de 2023, mas aqui no centro tem 4 que são a partir do ano de 2024, e esse aqui entre 2025, que são outros que vão ser estabelecidos. Veja que todas essas contratações, elas são de longa duração. As mais curtas são essas da BRF e Alcoa aqui de 15 anos, mas o importante você vai encontrar aqui, neste centro, que é o total das energias contratadas. E, portanto, a gente pode ver que se consolida então a empresa como um conjugado, né, voltado para os seus projetos. Então, foco muito aqui no projeto da companhia. E por fim, aqui só nessa parte inicial, a gente pode verificar que são dois complexos que estão para entrar em funcionamento
em princípio aqui no segundo semestre de 2022, Tucano. Observe aqui que já há 95% das obras civis, faltando 5%, e já começando a instalação. Esse WTG são esses geradores eólicos aqui que você está vendo. Já está em 17%, se não me engano, são 5 instalados, mas eu não tenho certeza aqui, teria que fazer uma melhor apuração sobre isso, mas o importante é que o projeto como um todo está 59% concluído, e esse código que você está vendo aqui, ó, estimado, é quando vai entrar em funcionamento, que é o segundo semestre de 2022. Portanto, aqui, com uma perspectiva de, então, no processo mês a mês, de melhorar o EBITDA da companhia. E outro muito falado pela companhia é justamente o de Cajuína, com 684 megawatts, sendo que ela está com previsão de entrada em funcionamento em 2023. Atualmente está na etapa final do licenciamento. Depois a companhia sofreu bastante com o risco hidrológico nos anos de 2020 e 2021. Veja que agora existe um otimismo aqui para o cenário hidrológico para 2022, onde os níveis do reservatório têm até previsão aqui de chegar a 63% dos seus níveis. Os reservatórios encerraram 2021 em 33%, ou seja, o nível interessante aqui, pois esses 33% são acima do nível observado nos últimos 10 anos. Então tem uma perspectiva bastante otimista. Então a recuperação do sistema contribui para um cenário mais favorável agora em 2022. Por conseguinte, a companhia deixa de comprar energia, ela começa a ter uma melhor geração de caixa e talvez isso reflita positivamente nos proventos que são pagos aos seus acionistas. Para os níveis de contratação, aqui até 2025, você pode observar que a força da companhia é em energia hídrica, que é este acinzentado, e também com crescimento significativo nas energias renováveis, eólica e solar. Veja que ela parte de 412 aqui em 2022 para 672 em 2025, sendo que ela tem, na média aqui, se você comparar até 2024, mais de 80% da sua energia contratada. E agora vamos dar uma olhada nos direcionadores de resultados da companhia. Eu não falo muito aqui no canal como um indicador que é justamente relativo à margem operacional, mas basta que você saiba que é a receita operacional da companhia dividido pela a sua receita líquida. Então, esse é um indicativo da saúde da companhia na medida que existe uma amplitude maior entre esses dois valores, já que na verdade, como é um sobre o outro, é um número fatorado. Mas o importante para você saber aqui é o seguinte, que houve uma redução no comparativo trimestral, mas em 11%, que é o mais importante, no comparativo anual, quando comparado com o exercício de 2020. Ou seja, houve um declínio então, na saúde financeira da companhia, isso justamente explicado, como você pode ver aqui, o impacto da crise hídrica que é nesse fator. A eólica já teve uma contribuição maior, no caso aqui trimestral, justamente para poder fazer com que houvesse um menor impacto. Então, aqui embaixo a companhia mesmo diz quais são os efeitos, né? O maior impacto negativo está aqui, é a compra de energia por conta dos baixos níveis dos reservatórios e a contribuição, então, tanto da energia solar da companhia, justamente aqui pelos os complexos de Guaimbê e Boa Hora, e a contribuição dos complexos ventos, ou seja, na eólica, aquela ali foi a solar, né, de Mandacaru e Salinas, lembrando que ventos, Mandacaru e Salinas, lembrando que Mandacaru é consistente, ainda está em constante crescimento e desenvolvimento no estado de Pernambuco. Na evolução das despesas, um aspecto negativo, justamente porque a despesa cresceu 18%, então acima da inflação, e o maior impacto nas despesas justamente também vem decorrente do efeito da crise hídrica. E aqui a parte que eu acho que é interessante, que eu vou chamar justamente o que eu peguei assim de mais importante, justamente na apresentação da companhia, mas aqui, eu vou deixar de lado o trimestral e vou ficar só no anual aqui. Então observe que o EBITDA da companhia, no comparativo ano a ano, ele teve esse decréscimo de 19%, que você pode ver aqui em cima, sendo que, se você desconsiderar o ressarcimento do risco hídrico, ainda pode dar uma reduzida, mas mesmo assim houve uma redução significativa. Aquilo que é o mais importante para o acionista, do ponto de vista de proventos,
que é a redução do lucro líquido. Então, ajustado aqui a redução de 394, indo de 848 milhões para 517 milhões, que é justamente onde está aquela redução de 39% que nós falamos no início do vídeo. E com base nessa evolução, ainda que negativa aqui do lucro líquido da companhia, vamos ver o que a companhia tem para dizer em termos de proventos a serem pagos aos seus acionistas. O vídeo que eu trago para você foi justamente coletado, foi uma das partes principais aí que eu peguei justamente na apresentação, na teleconferência de resultados. Dessa forma, podemos notar que, apesar do cenário hidrológico desafiador, a ESSE foi capaz de entregar 200 milhões de EBITDA no trimestre e cerca de R$1 bilhão no ano, pouco abaixo dos valores registrados em 2020. Mesmo em um ano com condições adversas, geramos resultado através da diversificação do portfólio e de atividades de respiração que geram sinergias, resultando em um lucro líquido de R$517 milhões. Tendo visto o contexto da companhia, apesar desse lucro, não iremos anunciar nenhuma distribuição adicional de dividendos. Essa decisão está apontando o fato de que parte dos resultados obtidos ao longo do ano tem um efeito no caixa ao longo dos anos e também pelo fato da companhia viver um momento de crescimento. Então observe que não haverá distribuição adicional de dividendos, está dito aqui, e também, neste momento, a companhia está vivendo um período de crescimento. Então, esse é um sinal que a companhia está dizendo de como ela vai se comportar, tanto em relação ao pagamento de proventos, como em relação àquilo que o acionista pode esperar da companhia, enquanto uma empresa de crescimento. E vamos ver como é que a companhia responde quando perguntado na sua teleconferência a respeito do pagamento de proventos. Com relação ao tema dos dividendos, o que a gente procura fazer é garantir a melhor alocação dos recursos, de forma que a gente, caso tenha projetos como a gente tem tido, a gente avalia a condição da companhia de seguir pagando os dividendos conforme a prática, ou seguir a política que permite que a gente pague até 50% do resultado como dividendos. Então, o que a gente faz é uma avaliação em função da capacidade de colocar esse dinheiro para trabalhar em novos investimentos. Então, a gente já fez anúncios de dividendos ao longo de 2021, em função do fato de que o lucro ajustado, tirando o efeito daquilo que é o benefício da incorporação dessas operações, que trouxe aí um resultado importante para 2021, e que o efeito disso no caixa é percebido com o tempo, não de forma definitiva no momento único, a gente não vai distribuir dividendos adicionais em função de 2021. Basicamente, acho que isso responde a pergunta. Traduzindo, em outras palavras, este é o momento de crescimento da companhia. Então, você vai ter que olhar agora, você que é investidor, que pretende investir na companhia, não como uma pagadora de proventos, mas como uma empresa de crescimento e a forma como isso pode retornar para você em termos de proventos, se for o caso, ou até em termos de valorização da ação. Eu vou finalizar aqui com a parte da alavancagem da companhia. Então você pode ver que a dívida líquida da companhia, que é este quadrado em azul, saltou de 3 bilhões e 200 milhões para 3 bilhões e 667 milhões. Até que um crescimento relativamente pequeno. O que chama a atenção aqui é que a alavancagem, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, saiu de 1,53 vezes para 3,95. Muito provavelmente, justamente como a gente viu, pela redução do EBITDA da companhia, uma vez que a alavancagem ela é com base no EBITDA ajustado, ou seja, é uma divisão da dívida líquida pelo EBITDA ajustado. Veja que o covenant da companhia, que é justamente essa combinação que a companhia faz, e aqui isso aqui impacta no pagamento dos seus proventos, o covenant está em 4,5, que é uma alavancagem bastante elevada, Mas aqui, provavelmente, pelo que a gente viu, a companhia está apostando muito fortemente no seu crescimento. Outra questão que chama atenção aqui, você pode olhar aqui para a dívida líquida da companhia, que esses 3 bilhões e 231 milhões são os mesmos 3 bilhões e 231 milhões aqui. Entretanto, essa dívida líquida consolidada da companhia, ela vai a 4,5 bilhões. Aí, neste caso aqui, provavelmente superaria as 4,5 vezes, mas ali está incluindo valores que estão associados com suas controladas.
Para os indexadores da dívida, você pode ver aqui, 55% são com base no CDI e 36% com base no IPCA. São os maiores indexadores. E agora, realmente finalizando, dando uma olhada aqui para o fluxo de caixa, você pode observar que ao final do exercício de 2020, a companhia tinha 1 bilhão e 500 milhões em caixa e agora tem 1 bilhão 712 milhões em caixa. Quais foram os maiores impactos aqui? Justamente você pode olhar aqui, ó, nesta coluna em verde de 1 bilhão 936 milhões, cujo, dividindo esses em duas partes, tem um equity aqui de 855 milhões, que é justamente um acordo de investimento. Aqui tem banco envolvido justamente para colaborar nesse processo, e aí você pode voltar na teleconferência e entender melhor essa operação. Mas o mais importante está aqui, ó, esse 1,1 bilhão, então esse 1,1 mais esses 855 dão os 1 bilhão 936, que é do follow-on da companhia, justamente onde diluiu os acionistas que não quiseram entrar na oferta prioritária. Lembrando que ela saiu a R$12, depois ainda teve pessoas, players do mercado, entendendo que a R$12,40 ainda era uma boa compra. Muita gente fez a compra, muita gente manteve a sua posição e hoje a ação está negociada lá perto dos R$11, principalmente depois dos resultados apresentados pela companhia, o que a gente sempre precisa olhar com cautela, porque nesse caso o investidor ele pode perder em 3 pontas, né? Na sua diluição, depois numa compra muito precipitada, e o terceiro, a desvalorização por conta dos resultados da companhia, que talvez possa apresentar uma melhor forma ou uma melhor oportunidade de compra da ação. O impacto que fez a redução do caixa é justamente o maior deles, os dois maiores, né? O primeiro é a parte de investimentos, 1 bilhão e 600 milhões, e aqui você pode ver que tem o desembolso do GSF de 1,3 bilhões. Aí sim, então isso aqui em algum momento ele retorna, mas o mais importante é que o caixa se manteve em crescimento, apesar desses dois impactos negativos, e também um que é negativo para os acionistas, mas bom para a empresa, que foi a diluição por conta do follow-on. Então existe aqui uma perspectiva com a melhora do risco hídrico, de que não se repitam e que esses investimentos aqui em breve comecem a dar os resultados que são esperados pela companhia. Por isso que nós estamos falando aqui em termos de projeto. A companhia tenta saltar nos próximos 2 anos de 3,7 gigawatts para 4,7 e também aqui com uma margem de perspectiva de crescimento para 6 giga, que não foi bem definido, mas é por conta justamente desses crescimentos, desses investimentos que são feitos na companhia e que eu já elenquei aqui no vídeo. E agora, coletando os dados que estavam lá nos demonstrativos da companhia, lembrando que aqui em 2017 ainda era Tiet, porque ela só a Tiet 3, né? Porque ela só entrou no novo mercado em março de 2021, portanto a gente não tem os dados para lá, então a gente traz a Tiet como parâmetro, a Tiet 3. Bom, então a receita líquida ela saltou de 1,7 bilhão para 2,5, um crescimento aí médio composto de 9,8% ao ano. O lucro líquido da companhia saiu de 298 milhões para 516, já tendo passado por 800 no exercício de 2021, então com crescimento médio composto de 14,71. E os proventos pagos, veja que ela sempre pagou proventos aqui pequenininhos, 16 centavos, 17, 21 centavos e pagou 23 centavos no exercício de 2021. Então, com um crescimento médio composto, seus proventos de 8,79, que não acompanhou nem a receita líquida e nem o crescimento do lucro líquido. E com isso a gente consegue fazer uma estimativa para o exercício de 2022 de 25 centavos. Depois nós vamos ver qual é o impacto disso. Bom, ela tem um número de ações de 492 milhões de ações, o total distribuído em valores 123. Veja que o patrimônio líquido da companhia ele deu um salto interessante aqui, estava em 2 bilhões, hoje está em 4 bilhões o patrimônio líquido da companhia. Muito por conta das captações que ela fez. Com isso, o valor patrimonial por ação, R$ 8,20, ou seja, uma ação em relação ao seu patrimônio, R$ 8,20. E o lucro líquido por ação em R$ 1,05. O preço da ação, no momento em que foi feito esse vídeo, era de R$ 11,11. Com isso, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,36 e o preço dividido pelo lucro líquido por ação em R$ 10,59, que eu já vou explicar. Trazendo aqui então para a nossa planilha
planilha não, nessa tabela que consolida os valores, veja que o PL aqui em 10,59, que conforme eu demonstrei, significa que se você investir hoje na companhia, você vai retornar aí em torno de 10 anos e meio aproximadamente, o que é bastante e está fora dos padrões que nós utilizamos aqui no canal. O preço pelo valor patrimonial da ação, 1,36, não é caro nem barato, está mais ou menos dentro do seu preço, então você tem um risco aí pequeno de investir na companhia. O payout da companhia, sim, este é sofrível, 21,87, seu payout médio, um crescimento médio composto, como nós vimos, da receita líquida em 9,8 e do lucro líquido em 14,71. A dívida líquida, nós já vimos, utilizamos a não consolidada, 3 bilhões 667, ou seja, 3,95% na sua alavancagem, quando dividido pelo EBITDA da companhia. É o tempo que ela levaria para pagar se ela utilizasse todo o seu recurso do EBITDA para fazer o pagamento. Isso porque no pagamento das dívidas não vão entrar nem os impostos, nem os juros. O lucro líquido projetado da companhia, então com base em tudo isso que a gente viu, para o exercício de 2022, 562 milhões, sendo que para esse payout de 21 é o valor que você tira. Se você tirar 21,87% de 568 e dividir pelo número de ações, a companhia tem condições então de pagar esses 25 centavos que nós marcamos aqui. Deixa eu fazer uma limpeza para ficar mais claro para vocês. Então, ela tem condições de pagar 25 centavos. No entanto, a média dos seus proventos dos últimos 5 anos foi de 19 centavos. Se nós dividirmos qualquer um desses preços por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em dividendos pelo valor que nós pagamos pela ação, então o preço teto dos últimos 5 anos em R$ 3,16. Se olharmos para o passado e se olharmos para a nossa projeção, R$ 4,16. Atualmente o preço da ação está em R$ 11,03. Lembrando que a companhia nesse momento está apostando no seu crescimento. No último vídeo que nós apresentamos aqui no canal, nós fizemos um comparativo com a Tiet 11, não com a Tiet 3. Então, por isso que você tem aqui um provento que foi pago em média 67 centavos nos últimos 4 anos, e com isso daria um preço teto aqui de 11,14. A questão toda é que se nós traduzirmos esses valores para atualmente no mercado, fazendo uma previsão de 64 centavos, o que eu acho que a companhia não deve pagar esse ano, então nós iríamos por um preço teto aqui de R$ 10,60. Assim, então, se nós considerarmos a Tiet 11, então ela pagou nos últimos 5 anos, então não nos últimos 4, como nós fizemos no vídeo anterior, em torno de 75 centavos, isso nos daria um preço teto aqui de 12,66. Mas lembrando que o período da companhia de crescimento, a gente vai apostar ainda aqui nos 25 centavos para o exercício de 2021. Então, você agora tem condições de avaliar se é uma boa companhia para o seu ingresso ou para aumentar a sua posição. E essa última tabela que eu apresentei vai estar então disponível lá no canal do Instagram, mh.investir, onde você vai poder comparar com as outras duas elétricas. Não são exatamente do mesmo segmento das elétricas, porque a AS Brasil está no ramo de geração, as outras duas são de transmissão, mas você pode comparar os números ali para ver como ela está se comportando nesse momento, e a gente pode esperar aí que talvez com alguma entrada de alguma operação ou colocando para valer justamente o aumento do seu EBITDA, possa ter um resultado um pouco melhor para os acionistas nesse momento. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se sim, o seu like é importante, o seu dislike também nos ajuda para conduzir o conteúdo do canal. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, peço que considere a sua inscrição, deixe seu comentário, sua pergunta, para que a gente possa adequadamente conduzir o conteúdo que aqui é postado, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. Um grande abraço!